essa palavra que traz clareza, que traz... E a gente vai entendendo que a justiça nos serve para aperfeiçoar-nos e a misericórdia para nos acolher. Então nós jamais teremos medo desse Deus, que Ele é justo, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer melhorar os teus hábitos, Ele quer que você cresça em graça e estatura. Mas é um Deus que quando você cai, você pode recorrer. E aqui a gente vai entendendo que o temor se divide em 4 maneiras. Olha lá, hein? Para a gente entender qual é o temor que Deus quer de nós. O mundano. Aquelas pessoas que não se preocupam e vão vivendo aleatoriamente de qualquer maneira. Estão dentro da igreja e não se corrigem. Porque sempre tenta encontrar, dar um jeitinho. Só que para a santidade não tem um jeitinho, só tem um jeito. E a pessoa vai se acostumando com a vida de pecado. Vai se acostumando sem procurar uma confissão. Vai se acostumando sem procurar uma reconciliação com Deus. E a gente vai percebendo que ela vai se gerando e vai começando a combater o que a Santa Igreja ensina. Não, mas é exagero demais. Nossa, mas isso é radicalidade demais, não é bem assim. Esse é o temor mundano. Teme a Deus, mas não quer mudar de vida. Temos também o temor servil, que é aquele que por medo de inferno evita fazer uma coisa errada. A gente aprende isso quando é criança, né? Eu só não vou para aquele lugar porque se eu for minha mãe me bate. Ela entende que não pode ir para aquele lugar porque aquele lugar não vai fazer bem a ela. É um temor servil, é um temor que muitas vezes evita o pecado, mas não é por louvar a Deus, é por medo de Deus. Ele de algum certo modo ele te ajuda, mas ele também te limita, porque não te eleva, não é na confiança em Deus. E temos o terceiro temor, que é o filial. É aquele que eu não faço, eu evito por amor a um pai que me ama, um pai que já me acolheu várias vezes e eu não quero mais ficar inimigo dele. Todas as vezes que nós cometemos um pecado mortal, nós nos tornamos inimigos de Deus. Quer eu queira, quer você queira, é isso que acontece. Há uma morte de alma. Todas as vezes que nós temos desordens e levamos a pecados veniais, nós enfraquecemos a nossa relação com esse Deus. Mas o temor filial nos faz entender que a misericórdia nos acolhe e a justiça nos educa. Nos educa para o quê? Para estarmos mais próximos desse amor. E esse temor filial é o que é o ideal para a nossa vida. É aquele que vai fazer com que nós possamos entender que Deus jamais, mesmo que uma mãe abandone o seu filho, Ele jamais vai abandonar. É esse temor que nós vamos rezar essa noite. Vamos pedir esse temor filial. Entendemos que nós somos filhos, mas não filhos rebeldes. Não filhos que a mãe fala não vai e ele vai. Ou filho que não vai porque está com medo da punição que vai acontecer. Nós não vamos porque Ele quer o melhor para a minha vida. Quando eu obedeço, eu entendo que eu estou sendo um filho de Deus dentro da obediência. Essa que nós naturalizamos tanto, ser desobediente, não custa nada, né? Desobedecer um pouquinho, é como se nós fôssemos caminhando numa prancha de um navio, onde tem um monte de tubarão que vai nos devorar. Cada desobediência não é o coordenador, não é a igreja, é o próprio Senhor. E nós precisamos conseguir compreender que esse temor a Deus, ele precisa ser filial, até mesmo casto, puro. E tem um quarto tipo de temor, que é o inicial, em que muitas vezes mesclando com certo temor da pena e também medo.
Temor não é medo. Temor é uma forma de amar a Deus. Temor é uma forma de amar a Deus. Por isso que precisamos da graça do Espírito Santo. O Senhor sabia que pela nossa própria força nós não conseguiríamos. Por isso que é um dom do Espírito Santo que vem em auxílio da nossa fraqueza. E aqui a gente vai compreender algo que é tão maravilhoso, né? Mas então, qual desses temores é dom do Espírito Santo? Apenas o temor filial. Porque o filial, o filho confia. É ou não é? Lembra daquela cena que algumas pessoas tiveram o privilégio de participar? O pai entra na piscina e fala assim, pode pular. A criança, ele nem termina, fala de pode pular, já está se jogando. Ele não se preocupa, porque ele sabe que o pai quer o melhor. E ele vai cuidar e ele vai proteger. Você quer ser uma pessoa protegida, pelo amor de Deus? Quer? Você tem confiança. Quer sim ou não? A obediência vai gerar em você a confiança. Não é por medo de ir para o inferno que eu vim para cá hoje. Não é por medo da neura puxar minha orelha depois. Não é porque vão falar o que vão falar de mim. Eu venho aqui por amor a Deus. Você veio aqui por amor a Deus. Deus te atraiu por um bem muito maior do que você está procurando. Deus tem um bem muito maior essa noite para derramar na sua vida do que você veio procurar. Eu vim procurar aqui somente uma paz, Luciano. Eu vim só procurar um momento de consolação, um deleite. Deus tem muito mais para ti que a própria presença dele. Você não percebe a presença dele essa noite aqui? E é na presença dele que forja o nosso coração. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E há 3 virtudes que são impactadas pelo temor. Eu falei de 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Elas são conectadas diretamente aos 3 primeiros mandamentos. Só que inverso. A fé se liga em guardar os domingos e festas, guardar o momento de oração. A esperança em santificar o nome de Deus. Quem te mantém de pé, criatura? Quem te mantém vivo? Quem te deu mais essa oportunidade do dia de hoje? Essa é a esperança. Por isso nós santificamos. E a caridade é o amor concreto em Deus. Então os 3 primeiros mandamentos estão ali. Mas temos 3 virtudes cardeais, que é a temperança, fortaleza, justiça e prudência. E por que eu tenho que falar das virtudes? Porque as virtudes sustentam os dons como um mastro. As virtudes são a base e os dons é como velas que se abrem e o Espírito Santo sopra. Então, quando eu estou falando desse dom do temor, ele vai atuar diretamente sobre a primeira virtude, sobre a esperança. O homem sente natural propensão a desordenamento. Então nós temos uma propensão a ser desordenado. Por isso que a gente é desobediente. São desordens. Qual é a sua desordem, irmão? Qual é a sua desordem, minha irmã? Tem? Hoje vai ser matéria para a sua direção espiritual. Quem tem diretor espiritual aí? Quem não tem vai rezar para ter. Porque para desentortar uma precisa de um personal trainer. Fica bom assim? É um personal de alma. Para saber essa desordem, quais as causas. Porque Deus nos deu essa graça do dom. E Ele vai impulsionar a esperança. A segunda virtude vai ser a temperança. Por quê? A temperança, ele vai corrigir as tendências desordenadas aos prazeres. Percebe? A temperança é aquilo que vai nos educar nos nossos apetites compulsíveis, seja pelo paladar, seja pelos olhos, seja a busca do prazer pelo prazer. Então o temor de Deus fala assim: olha, ei, ele vai ajudar essa virtude a se manifestar de uma maneira mais forte. Olha como é que o temor de Deus é o princípio de tudo. Porque às vezes você quer ser virtuoso, você quer ser temperante, você faz jejum, mas tem algumas coisas que você não dá conta, que está faltando temor a quem? Às vezes a gente faz jejum por vanglória. Às vezes faz jejum para a gente se mostrar. Ninguém precisa saber não para a gente ter vanglória não, basta a gente saber.
Olha do que eu sou capaz. E a gente não consegue levar a termo aquilo que nós somos chamados. E o temor nos faz ser humildes. Nós nada somos. Nós somos pecadores. Nós somos egoístas. Sem Deus nada somos. Nada podemos. Então gera em nós essa virtude da humildade. A humildade é a primeira porta que nós encontramos para a vida espiritual. Temos que nos rebaixar diante daquele que é todo poderoso. E aqui nós entendemos que o temor de Deus, ele vai trabalhar e vai combater em nós o quê? A vanglória. Olha como eu preguei bonito hoje, gente. Foi ótimo, não foi? Que alegria. Olha eu aqui na frente, olha. Olha eu aqui como eu estou cantando bonito. Olha como eu estou tocando. Olha como a minha oração tem poder. O temor de Deus vai combater todo esse eu que há em nós, medíocre, vaidoso, soberbo, que gera discórdia, que gera desobediência. Então o temor de Deus, ele trabalha de uma maneira tão profunda em nós. Mas quais são os efeitos do temor de Deus na nossa vida? Quais são eles? A primeira coisa que nós vamos entender são 4 pontos. 4 pontos maravilhosos. É o sentimento de reverência e submissão e acatamento de fazer a vontade de Deus. Ou seja, conformar a minha vontade à vontade de Deus, mesmo que isso me doa. Obedecer gera dor, gera incômodo. Não te humilha, pelo contrário, te edifica. Essa reverência ao Senhor enxerga claramente a miséria humana e a grandeza de Deus. Segundo ponto, um grande horror ao pecado. Gente, quem tem temor a Deus tem um grande horror ao pecado. Por isso nós precisamos com frequência recorrer a um exame de consciência e uma confissão para que a gente saia dessa vida de pecado. Olha como é que isso é forte para nós. São Luís Gonzaga, certa vez ele foi confessar, e ele, ao confessar os pecados veniais dele, ele caiu desmaiado, tanto horror que ele teve. Santa Teresa d'Ávila, ela falava assim: só de pensar no pecado, se separar de Deus, já é morte para mim. Porque o temor de Deus era tão latente, tão latente. Imagina se alguém hoje morre sem arrepender-se, separado do amor de Deus. Que tristeza. E às vezes chega lá no velório, né? Tá no céu já. Tá no céu. Preocupa não, era bom, tava no céu. A gente também não pode dizer que estava no inferno. Mas a gente está aqui dentro da igreja achando que vai dar tudo certo, a gente vivendo errado. Nossa, que padre exagerado. Eu gosto daquele padre lá, aquele lá que fala que não tem problema, né? Eu gosto daquela pregação. Mas é que você está faltando usar o dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. É olhar para você mesmo. E o próprio ser humano, quando ele olha para Cristo, e Cristo revela como ele está, ele vai ver uma pessoa deformada. Terceira questão: uma vigilância extrema para evitar as menores ocasiões de ofender a Deus. Você sabia que se colocar em situação de pecado, ocasião de pecado, já é pecado? Você sabia que é uma vanglória, uma presunção você achar que vai resistir? E aqui a gente vai percebendo que falta o quê? A vigilância. Alguém dorme em casa com a porta aberta? Destrancada? Quem mora em casa aqui? Deixa a janela aberta, portão aberto? Quem mora em apartamento dorme com a porta aberta tranquilamente, mesmo estando no apartamento? Por quê? Primeiro, você está sendo prudente. Segundo, você está sendo vigilante. Por que para a nossa vida espiritual a gente não tem esse cuidado? Por que para essa vida espiritual nós sabemos que nós não estamos
numa situação de perigo de cair em pecado, a gente não tenha o zelo pela nossa alma. Porque é zelo pela sua alma. É a única coisa que é eterna. Ou vai para o céu, ou vai para baixo. Qual é o zelo que você tem pela sua alma? Qual é a vigilância que você está tendo? Isso é muito perigoso, porque o quarto ponto é o desprendimento total de si para o Criador. Eu preciso me entregar inteiramente para Ele. Entender que a minha vida é protegida e alimentada e sustentada por Ele. Então os efeitos do temor de Deus na minha alma, ele precisa me levar a uma reverência a Deus. Ela precisa me levar a um horror ao pecado, uma vigilância e uma entrega total. Porque no fim das contas, quem me protege, quem cuida de mim é Ele. Mas faça a tua parte que eu te... Agora a gente está aqui dentro da igreja dançando samba. E está tudo certo. E não está não, irmão. Não está não, irmã. Tá não. As pessoas, o homem vê a tua face, mas Deus vê o teu coração. 2 Samuel 7,14. E aqui a gente vai entendendo que quando nós começamos a desenvolver o temor de Deus filial, existe bem-aventuranças. O temor nos faz ser felizes e temos frutos maravilhosos. Quais são as duas bem-aventuranças que são atingidas? Vou falar só das duas, tá? Primeira coisa, os bem-aventurados de espírito, pois deles é o reino dos céus. Por que disso? Porque a esperança está lá no céu. A gente veio aqui pregar um avivamento porque eu quero ir para o céu. Eu sei que a minha alegria perfeita não está aqui. Mesmo eu sendo imperfeito, o perfeito me chamou para me fazer feliz. Você está aqui para estar na presença de Deus, porque essa vai ser uma prefiguração do que vai acontecer no céu. Se eu chamasse aqui vocês, olha, vamos para um casamento agora. Agora vai ter um casamento lá na catedral e nós precisamos ir para um casamento, para uma festa maravilhosa. Quem aqui não ia falar assim, mas será que não dá tempo de passar em casa? Trocar de roupa? A grande festa no céu é o casamento da tua alma com a de Deus. E não vai precisar usar essa roupa ou aquela outra roupa. É esse temor que a nossa alma vai encontrar com o Senhor, com o nosso esposo. Definitivamente. E aí? Essa deve ser a nossa maior alegria. No céu não vai ter casamento, irmão. No céu não vai ter casamento. Só vai ter o casamento. O casamento. Vai ser da nossa alma com o nosso esposo. Como é que está a sua alma? Isso é forte, não é? E aí, qual é a outra bem-aventurança? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Serão consolados. Já chorou muito? Já passou muito perrengue? Pelo que você chorou? Você chorou porque não estava indo para o céu? Nossa, eu estou perdendo o céu, meu Deus. Dificilmente a gente chega ali na confissão e vê as pessoas chorando por causa que pecou, né? Dificilmente, né? Aqui está falando de outro choro. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Porque fazer a vontade de Deus dói na nossa natureza humana. Porque para ela ser educada, a gente tem que sacrificar. Há muita injustiça para quem está no caminho do Senhor, do mundo. Há muita calúnia, muita difamação, há muita perseguição. Agora, se a nossa vida está tudo tranquila, está tudo certo, ou a gente está indo no caminho para onde o rio está descendo, ou a gente está subindo o rio. Não é porque a gente não vai ser feliz, é porque essas pessoas que choraram lágrimas para fazer a vontade de Deus pagaram um preço, e pagaram um preço altíssimo de renúncia. E o temor de Deus traz essa edificação. Qual é o vício? Oposto vício. Olha só, vício.
Vocês acham que uma pessoa que usa crack sofre? Muito ou pouco? Usa cocaína? Muito ou pouco? Um alcoólatra sofre muito ou pouco? Uma pessoa viciada no tigrinho sofre muito ou pouco? Muito bem. Quais são os vícios que fazem a gente sofrer, que tenta destruir o temor de Deus, um dom em nós? O primeiro deles é a soberba, a autossuficiência. Segundo, a presunção, confiar excessivamente, desordenadamente na misericórdia de Deus. Estou aqui, não vou mudar, Deus me entende. Não é que Deus não é misericordioso, a gente não pode abusar. Deus sabe do meu coração. Não vai nessa não, que é uma senha do tobogã. É um ingresso grátis. E ainda você pode estar levando outra pessoa, viu? Deus sabe do meu coração. Não tem nada demais eu viver assim. Deus sabe que eu amo Ele. Você ama, mas não quer mudar de vida. Você ama, mas quer viver de qualquer jeito. Você não foi feito para viver de qualquer jeito. Você é uma pessoa eleita. Você é uma pessoa querida. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa que Deus quer realizar na sua vida. Tudo aquilo que o céu tem na sua vida. Coisas que os olhos não viram. Coisas que o ouvido não ouviu. Coisas que o coração humano não imaginou. Tais são os bens que Deus tem para você. Nós não fomos criados para viver de qualquer jeito. Olha que coisa séria. Então há vícios em nós que precisam ser admoestados, precisam ser tratados. Deus não vai dar um jeito, porque o jeito que Ele já deu foi Ele na cruz, e ali está difícil de mexer de novo, não tá? Nem para trás, nem para frente, é o para sempre dele. Vai dizer uma santa que Ele tomou 5.480 pancadas no corpo. Por amor a mim, por amor a você. E aqui a gente vai entender algo que é maravilhoso. Meios para fomentar esse dom. Meios para a gente ganhar esse dom. São 5. Bem simples. Bem simples. Recolhimento, pureza de coração, invocação frequente do Espírito Santo, ejaculatórias. Porque o temor de Deus, ele precisa ser. Já viu... Quando alguém vai acender a churrasqueira, fica igual um maluco lá com a panela banando. Hã? Você precisa banar todo dia. A brasa. Não é só aqui no domingo. Todos os dias nós precisamos pedir essa graça do Espírito Santo. Segundo, acostumar a tratar a Deus com filial confiança. Deus cuida de mim. Deus não vai me jogar fora porque eu errei. Deus não vai me jogar fora porque eu errei. Quem vai abandonar Deus sou eu, Ele não me abandona. Se eu me manter no pecado, quem está abandonando Ele sou eu. Ele está ali com a mão, vem filho, vem. Talvez você chegou aqui todo machucado, todo ferido. Deus não tem problema de ferida não. Deus não tem problema com o pecado não. Desde que você deixe Ele cuidar, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Você veio aqui para ser cuidado, para ser amado. Meditar frequentemente sobre a infinita malícia do pecado e conceber grande horror ao pecado. A gente não pode se acostumar com o pecadinho ou pecadão. Já viram muita gente falar assim? Ah, mas eu tenho meus pecados de estimação. Afasta de mim, Satanás. Pode dizer. Não é você que está falando, não. É o demônio. O único que tem pecado de estimação está condenado eternamente. Não tem mais volta para ele. Nós não podemos ter pecado de estimação. Nós precisamos tratar os vícios, as desordens. Tratar. Por que eu falei do diretor espiritual? Porque você vai chegar para o diretor espiritual e vai falar assim, ó, tô viciado em tal pecado. É vício, é pior que crack. O crack mata o corpo. O pecado mata. É sério. Quem rezou por esse tema, bendito seja Deus, viu? Porque Deus está escancarando, Ele não está fazendo volta. Ele está estampando o Luciano quanto ele vai precisar mudar de vida.
Não é para vocês, não. Por esse especial cuidado na mansidão e na humildade no trato com o próximo. Uma pessoa que reza, mas trata o próximo igual um lixo. Em casa, sem paciência, grosseiro, com as pessoas que não vão à igreja, com muito julgamento temerário. Pessoas que às vezes não conseguem dar os passos que a gente dá. Então nós precisamos ter um trato por temor a Deus. Meu Deus, se eu tratar o próximo desse jeito, perdoai as minhas ofensas. Perdoai as minhas ofensas. Olha que coisa forte no Pai Nosso. E perdoar quem? Alguém chega para te pedir perdão, você fala: eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu não sou nem anjo, não sou santo. Mas o perdão passa por mim e por você. E às vezes a nossa arrogância impede a gente liberar o perdão pro outro, né? Outro dia eu conversando com uma pessoa na direção, eu faço acompanhamento espiritual com algumas pessoas, e a pessoa disse: Luciano, mas eu não dou conta de perdoar. Mas você quer ser perdoado, né? Você não dá conta, não tem como alguém que consegue pedir perdão não consegue perdoar. É que ela não sabe lidar com a lembrança daquele ato. E a gente precisa saber lidar com as nossas lembranças, com a nossa memória. Não vai se apagar. Assim como uma imagem ruim de um acidente não vai se apagar. Foi um acidente que aconteceu. Assim como um carro colide com o outro nunca mais vai ser o mesmo, a gente também nunca mais vai ser o mesmo. Mas o carro pode voltar a andar, pode ou não pode? Pode. Tá batido, mas vai fazer o quê? Continua andando. É assim. Então no trato com o próximo isso é muito especial, por temor a Deus. Cuidado, não te desvie de um pobre quando ele te pedir uma esmola. Se você não pode dar, você fala assim: eu não posso te dar. Não fala que não tem. Eu não posso te dar. Por quê? Vai pro vício, vai para aquilo outro. Mas você pode derramar uma bênção na vida daquela pessoa. Deus te abençoe, meu filho. Não posso te dar isso. Segue teu caminho. Mas não finge que não tem, não se esconde. Por temor a... Vai dizer São Vicente de Paulo, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Ótimo fiador, é ou não é? Hã? É certeza de receber? Se deres um copo de água a um dos meus pequeninos, é a mim que destes. Isso é forte, não é? Por fim, o quinto e último meio para fomentar esse dom. Pedir com frequência ao Espírito Santo o temor referencial a Deus. Nós precisamos ter uma referência a Deus. Irmão, tem que pedir. Rui Marinho, esse grande teólogo, ele está falando que nós temos que pedir. A renovação não enlouqueceu. Não, ela não está criando, inventando a roda, não. Tem que pedir. Lá no cenáculo, eles estavam pedindo. Talvez você veja aqui com um temor servil, ou mundano, ou inicial, mas hoje Deus quer nos dar um temor filial. E isso precisa ser alimentado todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Esse temor que vai formar o nosso coração, que vai fazer que a nossa esperança seja elevada a termo. Que nós possamos olhar para um céu que está logo ali. Entender que a Santa Missa é o que nos mantém de pé. Entender que o Santo Terço é o que vai formando a nossa vida. Mas hoje nós precisamos usar esse dom do temor e pedir esse dom ao Senhor. Você chegou aqui esperando outra pregação, mas Deus está te dando algo muito maior. Imagina você ter um tesouro e não poder usar ele. O temor de Deus é uma pedra preciosa na sua vida. E se eu e você não usarmos, estaremos sendo medíocres. Porque ele é a nosso favor. O temor de Deus vai nos fazer crescer em graça. E outras graças virão na nossa vida.
Porque o homem temente a Deus será um homem próspero, um homem abençoado, um homem protegido. Porque a nossa proteção vem do céu. É uma graça profunda. Amém? Você quer pedir esse temor filial ao Espírito Santo? Para ter reverência ao Senhor? Vamos ficar de pé então, vamos pedir Espírito Santo? Vamos pedir essa graça. Esquece a pessoa que está do seu lado. Não preocupa não. Deixa que ela reza aí. E nós vamos pedir essa graça. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te pedir que por meio dessa música, Senhor, que isso está movendo nos corações desses ministros de música, o Senhor me dê a graça de usar o dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. Até hoje eu não usei, Senhor. Eu só ouvi falar, mas agora eu quero viver. Eu quero participar. Eu quero experimentar ser um homem temente, verdadeiramente temente a Ti. Então infunde na minha alma a Sua graça. Fecha teus olhos. E vai lembrando às vezes que você vacilou porque você não usou esse dom. E quando a música começar, você solta a tua voz e vai pedindo essa graça. Porque hoje essa pedra preciosa vai brilhar na nossa vida. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem